Bom dia, irmãos. Estamos começando agora a nossa aula. Você que assiste pela internet, seja bem-vindo. Nosso material, nós trabalhamos agora com o Novo Testamento. A proposta do nosso curso não é estudar as cartas do Novo Testamento, o material do Novo Testamento, para a gente ver o que tem lá, mas tentar entender as estruturas do Novo Testamento, para nas suas leituras pessoais, você saber, ter um norte, saber lidar com as leituras, ok? É para o filme ficar mais bonito. Então assim, eu quero insistir que não adianta você participar de uma aula dessa e não ir para a Bíblia depois, pegar esse conhecimento e torná-lo mais prático. Eu vou aqui hoje, nós vamos ver as cartas pastorais do apóstolo Paulo. Nós vimos a outra semana as cartas do apóstolo Paulo, as cartas para as igrejas, e vimos aquela estrutura, que quase sempre o apóstolo Paulo trabalha com uma parte mais dogmática, uma parte mais teórica, e depois ele vai fazer aplicações. No geral, ele trabalha assim. E as ênfases dele contra os falsos mestres, contra as heresias que estavam entrando na igreja, principalmente, você vai ler as cartas do apóstolo Paulo e vai falar: puxa, quando eu leio essa carta, quais são as coisas que eu tenho que perceber? Perceber quando que ele está mudando para a parte prática, quando que ele está usando uma dogmática, usando de teologia para afirmar o pensamento, quais as heresias que ele está combatendo, quais os erros que podem surgir na igreja. Então, assim, o Novo Testamento é um material muito apologético, de luta pela fé. Apologética é defender a fé, Então você tem um material assim, eu leio carta do Novo Testamento para conhecer a minha fé, mas para defendê-la. Porque a fé, lembra, Jesus deixou muito claro, a nossa fé será atacada. Eles odiarão a nossa fé. Veja, o mundo, a grande diferença entre nós e o mundo é que nós vivemos um paradigma de fé centrado em Cristo, centrado no Rei, que é diferente do reino deste mundo. Então, por causa desta nossa fé, essa nossa ligação com o Rei, o mundo nos odeia. E o mundo nos odeia porque odeia a nossa fé. Odeia essa nossa concentração em Cristo. Não aceita. Além de não a perceber, Jesus deixou claro assim: o mundo não vai amar vocês porque o mundo não me conhece. E o mundo não pode conhecer Jesus. Gente, isso aqui, se você for fazer um treinamento teológico, isso aqui se chama cosmovisão. Isso é como você enxerga o que é o mundo, o que é a realidade. A realidade para o cristão é que o reino pertence a Cristo. O reino pertence a Cristo. Ele é a inteireza da nossa existência. Então assim, o cristão, ele vai transitar neste mundo sabendo que ele pertence a Cristo e que os nossos interesses devem ser os interesses de Cristo. Quando nós nos tornamos apegados a essa estrutura aqui, aí nós temos um problema, que aí é quando o mundo não aceita que vivamos assim. Então vou dar um exemplo prático, a questão do nosso país, Essa ideia que está cada vez mais forte no nosso país, de que ser um país laico é ser um país anticristão. A ideia de laicidade, ser um país laico, é um país onde não é a igreja que manda no país, é o Estado quem dirige o país. E essa é uma parte da nossa fé reformada, que na verdade é uma separação entre igreja e Estado. Só que na verdade a igreja é a consciência do Estado. O Estado dirige, o Estado estabelece leis, mas essas leis têm limites. Então a igreja exerceria então a sua influência à medida que ela gere moralidade e consciência para esse Estado.
Mas no nosso país, a ideia está ficando cada vez mais forte de que laicidade, ou um país laico, é um país que não aceita a consciência cristã. Então, por exemplo, leis como casamento homossexual, leis de tornar cada vez mais simples e mais prático o divórcio, o aborto, a eutanásia e outras tantas, são o que eu vou dizer, uma espécie de repúdio a esta lei do reino. Quando o país se torna um país, vai crescendo o número de evangélicos, apesar dos evangélicos brasileiros ainda não ser um bloco consistente, apesar disso, surgirão cada vez mais propostas de distância com a moralidade do reino. Veja, e aí então aparece o quê? O ódio do mundo contra a nossa fé. E aí, irmãos, quando a gente olha então para o desafio muçulmano, quando você olha para países, ali da janela 1040, quando você olha para países onde há situação de perseguição, seja no mundo declaradamente islâmico, norteado pelas leis islâmicas, ou seja no mundo na tentativa secularizada da Coreia do Norte, onde diz assim, Deus não existe, não pode existir, só o Estado pode existir, você verá então uma perseguição violenta. Sim, irmãos, quando os escritores do Novo Testamento estavam redigindo suas cartas, eles não estavam, óbvio, vivendo isso que nós vivemos, mas viviam coisas semelhantes, que era a ideia dos judeus, o ódio que os judeus tiveram ao cristianismo inicial, e o crescimento do ódio do império. Porque você vai ter um imperador como Nero, eu falo muito dele porque ele é marcante na história, que ele coloca fogo em Roma e acusa os cristãos. Então, no Novo Testamento, esta era a situação, e é uma situação muito parecida com a situação do final dos tempos. Quando nós vimos aí, eu preguei em Apocalipse há 2 semanas atrás, pena que eu não preguei o outro sermão, do capítulo 20, mas que você vê ali no Apocalipse descrito aqueles ciclos de perseguição, em que a única libertação é o Senhor Jesus. Abra aí Apocalipse, só para a gente pegar um gancho aí no texto bíblico mesmo. Apocalipse, lá no capítulo de número 19, no capítulo de número 20. Vamos lá no 20. Verso de número 9, alguém lê da gente aí? 20, verso 9. Marcharam então pela superfície da terra e sitiaram o acampamento dos santos e a cidade querida. Desceu, porém, fogo do céu e os consumiu. Esse é um versículo bastante emblemático de como será o tempo final da igreja aqui. O tempo final da igreja aqui é um tempo em que haverá muita luta pela nossa fé. Mas é um tempo em que os crentes serão muito fiéis, porque eles terão muita consciência disso. Mas não teremos medo da morte. Eu sei que tem gente que fala assim, eu não quero estar vivo nessa época, porque, não quero passar por isso. Mas haverá uma providência especial do Senhor para esta igreja. Será uma providência que atingirá as nossas convicções. Fará de nós um povo santo ao Senhor. Por isso o livro de Apocalipse vai se referir muito aos santos. E aí vamos nós dizer os santos dos últimos dias. É uma proposta de uma igreja que estará tão apegada à palavra do Senhor, e por causa deste apego e fidelidade à palavra do Senhor será perseguida. E esse é um tempo importante para nós nos prepararmos.
Porque o evangelho da prosperidade, que é o evangelho que cresce no nosso país, ele não tem forças para isso. Os crentes ou as igrejas orientadas por um tipo de evangelho que nós temos na nossa nação hoje, como por exemplo o evangelho da prosperidade, em que o crente é egocêntrico, esse não é um evangelho preparado para enfrentar o desafio. Porque essas pessoas, por causa de si mesmas, abrem mão. Não estão preparados para seguir a Cristo até o fim. O que eu estou te dizendo não é que lá não tenham crentes que podem receber a providência do Senhor para seguir. É que este conteúdo que se espalha cada vez mais, esse evangelho raso, sem palavra, este evangelho de otimismo, só baseado no esforço humano, ele não é forte o suficiente para fortalecer nossos corações. E talvez o seu evangelho pessoal, o evangelho que você ensina na sua casa, o evangelho que você passa para os seus filhos, e o evangelho que você vive, ainda não seja forte o suficiente. É por isso que precisamos do Novo Testamento. Para conseguir a força que tiveram os apóstolos. Para enfrentar o que enfrentaram. Prisões, maus tratos. Alguém estava falando para mim que está lendo o livro de Atos. Foi a Patrícia Mirandó. Está lendo o livro de Atos. Está impressionada com o apóstolo Paulo, como que ele foi apedrejado, quase morreu e não desistiu. Ela chega para si mesma e fala assim: pô, eu estou dizendo que eu tenho provações. Às vezes, irmãos, o nosso evangelho é tão enfraquecido no nosso coração que uma tempestade um pouco mais forte, chuva mesmo, já tira a nossa coragem. Está chovendo muito. Puxa, está chovendo muito, está ventando muito, está muito frio, está muito sol. Não dá para fazer isso. O Novo Testamento, então, ele tem esse objetivo de fortalecer a nossa fé, de enrijecer os músculos da fé. Aqui tem alguém que é praticante de luta aí, como esporte? Tem alguém? Ninguém faz judô, taekwondo, sumô? Peso leve ainda. Oi? E sumô peso leve ainda. Tem alguém que já fez? Onde eu não é? Judô, né, Cláudio? Não, o que é? Karatê. Karatê. Quando uma pessoa treina bastante, né? Apanha bastante lá no treino, não apanha? Bastante. Mas o apanhar faz parte do desenvolvimento muscular. Apanha bastante e enriquece. E em parte, isso que o Novo Testamento faz com a gente. E faz isso a partir do que a gente vê ter acontecido na igreja, como Cristo esteve do lado deles. Essa é a proposta. Eu não queria que você passasse pelas aulas aqui, a terminar a aula, você vai esquecer. Você tem que ir para o Novo Testamento e deixa eu ler isso aqui. Hoje nós vamos ver 3 cartas, um esquema de 3 cartas, as 3 cartas pastorais de Paulo. Essas 3 cartas pastorais, que são, quais são? As 2 de Timóteo e a carta a Tito. Elas são endereçadas a jovens ministros que tinham a incumbência de servirem de modelo e de prepararem a igreja. E para mim, lógico, para mim como pastor, são cartas muito significativas. Mas eu quero que ela seja significativa para você, que você saiba fazer essa transição para a sua vida. Elas são cartas para um jovem ministro como Timóteo, servir de modelo para uma igreja. Aí você vai falar: não, então essa é uma carta para os presbíteros, para os pastores? Não.
Porque todos nós, numa certa medida, servimos de modelo uns para os outros, e você principalmente para a sua família. Nós não podemos perder essa dimensão de que a nossa vida é uma vida de pastoreio. Nossos filhos estão com os olhos grudados em nós, principalmente se eles ainda são filhos pequenos, são jovens. Eles verão o modelo de crente que nós temos para dar. Então essas cartas pastorais, elas têm que tornar você esta pessoa preparada para preparar. Sabe, elas são importantes para você falar assim, que eu, como um pastor de minha família, como um modelo para minha família, como um modelo de cristão, tenho que ter no meu coração, que tipo de fibra tem que ter a minha fé, para que aqueles que estão ao redor de mim tenham firmeza. Porque a gente tem que ter essa mentalidade do Novo Testamento, tá? A mentalidade do Novo Testamento é uma mentalidade escatológica. A mentalidade do Novo Testamento é escatológica. O que significa escatologia? É aquilo que vem no final. É uma igreja preparada para suportar os tempos mais graves da vida cristã. E eles estavam lá 2000 anos, lá atrás, há mais de 2000 anos. Só para você ter uma ideia, abra em 1 Timóteo, capítulo 4. Se não é o 4, é o 3, que eu sempre confundo isso, tá? Cadê o meu Timóteo? Quem pegou? 4, verso 1. Alguém lê? Ora, o Espírito afirma expressamente que nos últimos tempos alguns apostatarão da fé por obedecerem os espíritos enganadores e a ensinos de demônios. Então, só para você ter uma ideia como ela tem uma visão escatológica. Nos últimos tempos, as coisas não serão fáceis, serão difíceis. Agora, 2 Timóteo. 2 Timóteo, capítulo de número 3. Alguém lê? Outra pessoa? 3, verso 1. 1 e 2, vai? Só para ter uma ideia. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes. Ah, já chegou. Já chegou, né? Então, note que há uma consciência escatológica. Irmãos, a igreja, ela parece entorpecida em relação a isso nos nossos dias. Quando a gente vê o crescimento dos evangélicos, eu vou voltar a tocar nessa tecla do Evangelho da Prosperidade. A gente vê o crescimento do Evangelho da Prosperidade, as pessoas estão declarando vitória. Não, em nome de Jesus, isso é meu. Sabe essa coisa assim, ufanista, né? Não, já determinei a vitória. Eu sou mais que... Tudo andando... Deus é o dono do mundo, eu sou filho do dono, então tudo é meu. Aparentemente a igreja perdeu essa visão neotestamentária da dificuldade da nossa fé. E a igreja vai se tornando assim acomodada, como se ela tivesse sido feita para esse mundo. E então você vai ver este jogo de interesses, a igreja assumindo, negociando com o mundo, a possibilidade de uma fé sem compromisso com Cristo. Exatamente o contrário, né? Nós temos a vitória. Mas Sim. é em Cristo e através de Cristo. É em Cristo e através de E Cristo. eles mudam completamente, né? Para eles a vitória é o que eles têm, é o que eles conseguem fazer, é o que, né? Isso é uma armadilha. Olha isso, mas essa teologia da prosperidade, mais buscando por uma autoajuda, que eles pensam assim, É uma autoajuda. na maioria das vezes, Esse o psicológico dele, não é a ajuda do alto. não, eu sei, o psicológico dele parece que funciona. Eles não exercem nem fé, mas assim uma crença que vai funcionar para eles. Agora, quando isso está funcionando para ele, a gente fala, como é que a gente vai imaginar? É obra de Satanás ou é obra de Deus agindo? É uma armadilha. Não sejamos meninos na fé. O mundo não nos ama. O Novo Testamento, ele nos faz entender e ver isto. A armadilha, veja, não é que
para provar que eu sou de Deus eu tenho que sofrer. Não é isso. O que eu não posso é achar que eu estou na zona de conforto, que eu posso deitar em berço esplêndido. Você tem que estar vigiando e orando. E um grande termômetro de como nós não nos importamos com isso é que nós oramos pouco. Ou não? Que a gente levanta de manhã e sai para trabalhar, arrepia, não dobra os joelhos. Não, mas eu tenho que fazer a minha vida. Se a sua vida não for feita em Cristo, a sua vida é inconsistente com a sua fé. E a propósito do Novo Testamento é justamente essa. E essas cartas pastorais, eu quero insistir, servirão para nós, para vocês, em todos os ambientes onde vocês estão, mas principalmente na família e na igreja, como uma espécie de alerta para enrijecer os músculos da sua fé, para você ser um bom modelo. Os nossos moços, as nossas crianças, precisam olhar para nós e enxergar a nossa fé mais vigorosa, gente. Eles estão vendo, às vezes, a gente titubeando, estão nos vendo enfraquecidos. Vamos usar uma palavra nordestina, assim, nós estamos bem molengos com a nossa fé, uma rigidez, uma força. Olha para os nossos homens, os homens da igreja. Está faltando aquele vigor masculino, de uma fé que batalha. Hoje à noite eu vou falar sobre os valentes de Davi. Impressionante que aqueles homens faziam pela consciência que eles tinham do rei, o amor que tinham a Davi. Lembra que o nosso Davi é Cristo, né? E a consciência que eles tinham do quanto a fé de que aquilo era certo, de que aquele era o reino que tinha que sobreviver, e de que por amor a Davi eles dariam a própria vida, como isso dava-lhes coragem. Um homem como Josué, um homem corajoso, que conseguiu influenciar a sua casa, ele era capaz de dizer assim pela casa dele: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. E a casa de Josué olhava para ele, não só a casa de Josué, o próprio povo olhava para Josué e falava: nós também vamos com você, Josué. Nós vamos com você. Esse tipo de crente que tem que ser trabalhado aqui. Vamos lá para 1 Timóteo. Essas três cartas, veja, elas têm em comum algumas coisas são comuns, né? Se alguém tiver alguma pergunta, por favor, fique à vontade, tá? É para a gente conversar. Então, a primeira coisa importante, elas têm essa visão escatológica. Elas têm essa visão escatológica. Elas têm essa visão escatológica de que é preciso se preparar porque os tempos são difíceis. Então este preparo, para Paulo, tem a ver com pessoas que estejam dispostas a conduzir outras pessoas. Isso aqui é importante. Pessoas que estejam dispostas a servir de modelo para outras pessoas, a servir de instrução, instrutores para outras pessoas. Então ele sempre vai trabalhar com essa ideia de modelo. E não só Paulo, você vai ter, por exemplo, Pedro dizendo para os presbíteros que eles deveriam conduzir o rebanho de Deus, não por sorte da ganância, mas como modelos. Então a Bíblia trabalha muito com essa ideia de modelo. Bom, modelo aqui não é passarela, tá? Tudo que eu quero é ser um modelo. Na verdade, o modelo aqui é um tipo, é uma pessoa que vai servir para ser imitada. Exemplo. Boa palavra. Exemplo. Oi? Multiplicadora de um outro modelo.
Pessoas que têm um modelo em Cristo e que multiplicam na vida de outras pessoas esse modelo. Quem achar aí, abre para mim 1 Coríntios capítulo 11. É isso. Verso de número 1. 1 Coríntios 11, 1. Sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Então você está vendo aí o apóstolo Paulo. Tem gente nessa passagem que eu não tenho coragem de dizer isso que o apóstolo Paulo fala. Você não tem coragem? Você deveria ter vontade de poder dizer. Tem que ter essa vontade. Dizer assim, sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Dizer isso para os seus filhos. Eu quero que vocês digam isso para os seus filhos. Você tenha coragem de chegar para o seu filho, filho, faça como o pai, porque o pai faz como Cristo. Você deve falar as coisas que o pai fala, do jeito que o pai fala, porque o pai imita o que Jesus fala. Não é tão opcional quanto se parece. Não é tão opcional quanto se parece, é verdade. Não estou aqui com o texto grego, mas possivelmente é um texto, como é que a gente fala? Imperativo. Não é uma sugestão, uma ordem. Não é uma sugestão, é uma ordem. Irmãos, assim, olha, se precisamos do Novo Testamento para alguma coisa, nós precisamos do Novo Testamento para formar esse caráter em nós, para formar essa postura em nós, para nos transformar nesse tipo de crente. Era esse o tipo de crente que o apóstolo Paulo acreditava que ia fazer a diferença. E então ele chega para Timóteo e fala, nos últimos tempos são difíceis, mas a nossa saída, Timóteo, é vocês terem um modelo. Tá? Só para você ter uma ideia ainda dessa ideia de modelo, daí 1 Timóteo, como eu pedi para vocês abrirem, verso de número 12, do capítulo 4. E outra pessoa vai abrir aí em Tito. Vai abrir no capítulo 2, verso de número 7 e 8. Então, 1 Timóteo 4, 12 e Tito 1, 8. 7 e 8. O que achou Timóteo? Ordena e ensina essas coisas. Vai lá. Só isso? Não, 12. 12. Ninguém despreze a tua mocidade, pelo contrário. Torna-te padrão dos fiéis. Padrão aí é tipos. Na palavra, no procedimento, no amor, na fé e na pureza. Padrão aí é tipos, que é modelo. Torna-te pessoalmente. Que eles vejam em você. Não apenas que eles saibam o que fazer, porque você falou para eles o que eles devem fazer. Mas você tem que ser isso. Vamos ver agora Tito. Tito 1, 7 e 8. Porque é dispensável que o bispo seja irrepreensível como... Então é o 2. Eu falei, é o 2. 2, 7 e 8. Desculpa. 2, 7. 2, 7. 7 e 8, né? Completa a frase. Torna-te pessoalmente padrão de boas obras no ensino, mostra integridade, reverência, linguagem sadia e irrepreensível para que o adversário seja envergonhado. Não tem indignidade nenhuma que dizer a nosso respeito. Gente, se a gente ler só esses versículos assim diretos aí e pensar em nós mesmos, nós vamos aprender muito. Se você pegar esses versículos aí que Paulo escreve para Tito, só esses aí, e falar assim, eu quero ser só assim, vou esquecer o resto tudo, eu quero ser só isso aqui. Olha o que você vai ser. Olha que tipo de crente você será. Maurício, e consegue, viu? Porque nós vemos hoje que basta você... As pessoas, quando querem ser modelo de qualquer coisa, conseguem ser referencial. Independente de opção religiosa, a pessoa consegue. Irmão, veja, o apóstolo Paulo, ele está falando com uma igreja real. Ele não está lançando uma meta inatingível. Ele está dizendo que era preciso para ter a fibra necessária para responder às demandas daquele tempo contra a fé.
Lógico que consegue. Tem muita gente se escondendo atrás do próprio pecado. É lógico que nós somos pecadores, que nós erramos, que há áreas da nossa vida que a gente pisa na bola. O próprio apóstolo diz, olha, eu sou um homem miserável, porque o bem que eu quero eu não faço. Mas a gente pode sempre se rever e rever a própria vida a partir disso. É um interesse que você tem de ter, de uma vida ser, a sua vida ser modelar. Tipos, modelo. Então essas cartas trabalham com este conceito de que uma pessoa pode servir de modelo para outras, e usando aqui a palavra da Margarete, e essas outras tantas, modelos para outras tantas. Assistiram aquele filme A Corrente do Bem? Lembrou dele, né? Não, agora que tá falando que isso aí é pirâmide. É pirâmide, como é que eu falo o nome daquela empresa lá? Amway. A Corrente do Bem, o menininho, é o menininho, né? Que ensina, que faz o bem para 3 pessoas e pede para aquelas 3 pessoas fazer o bem para outras 3 e tal, e de repente aquilo se espalha. Veja, essa é a ideia do apóstolo Paulo, que nós podemos multiplicar isso. E a melhor coisa da igreja é quando crentes multiplicam o caráter de Cristo. Quando crentes multiplicam o conhecimento de Cristo, essa proposta de um evangelho mais forte, a partir da nossa vida. Nós não podemos ficar dando desculpas. Eu quero só mostrar como Paulo acha que as desculpas são esfarrapadas. São pouco para a gente, né? São pouco para a gente poder dizer para Deus, mas eu gosto. Quer ver? Só para ter uma ideia. 2 Timóteo, verso de número 6 e 7 do capítulo 1. Outra pessoa lê aí, quem ainda não leu. Quem não leu a Bíblia hoje ainda, né? Quem é que vai ler? Por esta razão, pois, te demoesto que reavives o dom de Deus que há em ti pela imposição das minhas mãos. Porque Deus não nos tem dado espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Lê também o próximo, o 8. Não te envergonhes, portanto, do testemunho de nosso Senhor, nem do seu encarcerado, que sou eu. Pelo contrário, participa comigo dos sofrimentos a favor do Evangelho segundo o poder de Deus. Veja, o apóstolo Paulo ele tinha sido preso, era considerado para o Império Romano um malfeitor, já tinha sido açoitado, e havia um sentimento da parte de muitas pessoas que se associar a um homem com nessas condições não é legal. E Paulo insiste em Timóteo não ser tímido, não se envergonhar. Timóteo estava tendo muita gente contrária à doutrina, ele estava tendo muito embate com os falsos mestres. Nessa própria carta vai falar aí, só para você ter uma ideia, né? Aí nos versos 15 a 18, as pessoas que abandonaram Paulo, né? Ele cita em Figelo, Hermógenes. Você verá, por exemplo, no capítulo de número 3, lá no verso de número 6, ele vai falar dos que penetram sorrateiramente, e no verso de número 8, ele vai dizer assim: homens como Janes e Jambres, que resistiram a Moisés, os homens daquele tempo tinham a mente corrompida, eram réprobos na fé. Como Paulo vai falar assim, das dificuldades que Timóteo teria com os falsos mestres. Timóteo já estava sofrendo isso na pele. Talvez Timóteo tivesse mais ou menos assim: poxa, está tão difícil, estou fazendo as coisas do jeito que Paulo falou, mas só encontro gente ruim, gente atrapalhando a minha vida, gente me criticando, gente me fazendo mal para mim. E aí? Talvez Timóteo não falasse: além de tudo, tem pastor que peca, tem presbítero que é ruim, tem gente do diácono que não é bom, tem mau exemplo na igreja, só tem briga. Eu não vou desistir desse negócio. Falar sobre isso? Falar dos pastores ruins?
vontade de trabalhar porque outras pessoas não fazem a sua parte. E Paulo chega para Timóteo, justamente, Paulo chega para Timóteo e diz assim, ô Timóteo, fica tímido. É a vida, o dom que há em ti. Gente, o que é que esse negócio da imposição de mãos que ele fala assim? Veja, havia uma cerimônia comum da imposição de mãos que era uma transmissão de autoridade. Então, para alguns, é o que a gente chama hoje de ordenação. Né? Era uma cerimônia comum da transição de autoridade. Era como jogar a capa de Elias para Eliseu. Transporte da autoridade. Então ele diz assim, olha, eu te dei autoridade para você fazer isso. Era assim que eles diziam quem eram os líderes, né? Era uma cerimônia desse tipo. O que é importante é você perceber assim que se nós não nos levantarmos como filhos, gente, o Evangelho vai ficar esquelético. Apesar de que o Evangelho não precisa da nossa fibra. Mas Deus escolheu-nos como instrumentos para mostrar ao mundo. As pessoas precisam ver gente de fibra seguindo a Cristo. Curiosamente, esse foi o tema de ontem do nosso Juventude em Ação. Quem veio aqui estava muito bonito a nossa juventude. Cheio de gente. Muitos jovens aqui ouvindo essa mensagem desafiadora de entregar a vida por Cristo Jesus. E as coisas parecem que estão se encaixando, né, nos dias de ontem e hoje, essa mensagem. Então essas cartas, principalmente, visam transformar Timóteo e Tito em reprodutores desta personalidade de Cristo, desta fibra, e mostrar como isso é importante. E agora eles usam também, essas cartas vão usar como meio de reprodução a igreja. A igreja é o ambiente disso. Só para vocês terem uma ideia, né? Vamos voltar lá em 1 Timóteo. 1 Timóteo, capítulo de número 3, verso 14 a 16. Verso 14 a 16. Alguém lê para a gente? Escreve-te essas coisas, esperando ver-te em breve, para que, se eu tardar, fique ciente de como se deve proceder na casa de Deus, que é a igreja de Deus vivo, coluna e baluarte da verdade. Evidentemente, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne foi justificado em espírito, contemplado por anjos, pregado entre os gentios, vive no mundo e recebido na glória. Então você vai ver o seguinte, que o ambiente onde esse modelo é reproduzido é o que ele está dizendo. Olha, estou escrevendo isso para você ver como é que a gente tem que proceder na igreja de Deus. Coluna e baluarte da verdade. Então, o ambiente onde isso tem que ser principalmente vivido é o ambiente da igreja. Por que Paulo, então, há inclusive os escritores, alguns autores, que dizem que essa carta não pode ser de Paulo, não seria uma autoria paulina, seria uma autoria posterior, porque ela sugere uma igreja muito organizada, que no tempo do apóstolo Paulo não haveria essa igreja tão organizada. Mas a fé mais ortodoxa, e nós seguimos esta linha, acredita realmente que Paulo estava fazendo isso, porque Paulo, inclusive, quando se despede dos presbíteros de Éfeso, lá em Atos, dos Apóstolos, capítulo 16, ele já fala para os presbíteros que eles deveriam pastorear o rebanho. Então ele já demonstra que a igreja inicial ali de Lucas, né, que Lucas registra, já estava razoavelmente organizada. Então o ambiente da igreja é um ambiente de fortalecimento de modelos. E hoje em dia o conceito das pessoas é que precisa ir para a igreja para poder fazer um relax mental. Não, olha, estou tão triste, tão apavorado, estou com tanto medo, eu vou para a igreja para ver se eu... Como se a igreja fosse um lugar para a gente ouvir amenidades. Um lugar assim para a gente curtir um pouco, nos alegrarmos um pouco com o louvor. Ouvimos uma mensagem, alguém falou de autoajuda.
para a gente poder ficar mais de bem com a vida, porque a vida é tão difícil. Tem gente que fala assim, né? Eu já ouvi. Uma pessoa que já não está mais aqui entre nós, ele era católico, romano, e começou a frequentar a igreja. A esposa tornou-se crente no Senhor Jesus Cristo. Né? Eu falo assim, mas eu não sei nem se essa é uma linguagem adequada. Ela tornou-se. Você sabe quem que é? Não pode falar, tá? Eu estou quietinha. Ela falou isso, não. Já falou, né? E ela falou para outra. É reproduzindo o modelo. Multiplicador. Né? E eu lembro que ele falava assim para mim, ele tinha um sotaque. Falava assim para mim. Pelo que sim, pelo que não. Agora todo mundo já sabe. Vocês já sabem? Agora todo mundo já sabe. Vocês já sabem? Já. Quem tem sotaque? Então não conta para ninguém. O sotaque é humano? E ele falava, não gente, eu falo isso com tranquilidade, eles são amigos até hoje, a gente troca correspondências. E eu já falei isso para ele também, ele sabe muito bem. Não? Que ele chegava para mim e falava assim, pastor, não fala do pecado. As pessoas já vêm para a igreja carregando um fardo. O senhor chega aqui e fala do pecado, elas vêm. Aqui é a igreja, tem que as pessoas para cima, que elas precisam trabalhar, que elas precisam fazer a vida delas, precisam estar felizes. Mas eu venho aqui falando, pecado, 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 pecado. Então as pessoas vão pensar o quê? Eu até pensei, você sabe que eu fui tentado. Não, eu também repensei. Eu não vou dizer que a palavra dele não serviu absolutamente para nada. Eu acredito que a gente tem que ter uma visão positiva. Isso que me mudou. Que apesar de sermos pecadores, fomos chamados por Cristo e perdoados. Eu aceitei a palavra dele nesse sentido, de que nós precisamos olhar também de uma maneira positiva. Mas, veja, a igreja não é um lugar de amenidade. Nós não estamos aqui para uma terapia coletiva, para a gente se sentir bem, para poder ir na segunda-feira enfrentar os nossos leões. Spa espiritual. Os leões da segunda-feira são mais terríveis que aqueles de carne e sangue. Eles estão ao nosso derredor. E do jeito que estão ao nosso derredor, estão ao derredor dos nossos filhos, da nossa família. E vão tragar quem for fraco. Se nós não nos prepararmos, se nós brincarmos de fé, não estaremos preparados, gente. Ele usa a mídia, ele usa a moda, ele usa a política, usa as leis, usa o consumo. Se nós não tivermos uma mentalidade cristã, se nossos filhos não tiverem uma mentalidade cristã, nós sobreviveremos com força. Fala, Maurício. Pastor, é aí que a gente fica preocupado, eu mesmo fico muito preocupado quando a gente sabe, se a gente está na frente, a gente que está às vezes falando, pregando, e você olha na Bíblia e diz que você não pode ser o meio termo, você não pode ser morno, né? E comigo, acontece isso, como o senhor está falando, na segunda-feira. Então nós sabemos o que fazemos, sabemos de tudo isso, e não conseguimos colocar em prática. Por quê? O que o senhor pode dizer sobre isso? Porque o senhor fala um monte de coisa. Eu preciso, a gente está carregando o pecado. E sabe que o pecado é que faz a gente escravizar. Eu acho que falta essa perspectiva escatológica de reino. Eu acho que ainda não caiu a nossa ficha de que a realidade é que Cristo é o Rei e que o mundo caminha para o juízo final. Quer dizer que a gente não acredita nesse final? Eu acho que a gente não acredita que Cristo reina, que Ele e nós somos súditos dele. Acho que no nosso coração nós temos outros reis. Uma coisa que me ajudou bastante a entender isso foi quando eu ouvi o Evangelho de Apocalipse. Eu ouvi o livro que essa quando eu escolhi a direção
7 anos de idade, cada vez que eu lembro para isso, eu tive muito medo do dragão, do marido. Quantos anos você tinha? 7. Meninos e meninas, eu tinha só 7 anos naquela época. Vocês estão lendo Apocalipse de Pedro. Aí eu fechei, mas abri com 29. Quando eu prestei atenção no final, aí eu disse assim, quando você vê Babilônia ser levantada, você vê aquela coisa assim do deboche, aí você não vê só Babilônia, esse nome aí para mim não está interessando o nome, está vendo todo mundo, todo debochando de Deus, tudo que debocha contra a vontade de Deus, tudo aquilo que Paulo se prepara para a gente enfrentar. E você vê Cristo derrotando, você vê Cristo sendo vitorioso nisso. E quando eu interpretei sobre esse ano passado que ele pregou, porque já foi uma diferença tão grande de Deus. Ele é Senhor, ponto. Ele é o meu Senhor, Ele está vivo, Ele reina para sempre. Isso para mim fez assim, tipo, pô, você tem medo, mas não. Não é só o medo, Saulo. É o medo, mas assim, é a convicção do que é a realidade. A realidade, gente, é que nós somos súditos de um reino que é eterno. O nosso rei, além de ser vitorioso sobre toda essa esfera, essa gama de dificuldades que a gente vive nesse mundo, ele tem uma perspectiva muito melhor para cada um de nós. Eu vou te dar a palavra, só tem alguém que está com o boletim? O primeiro parágrafo aí dessa mensagem do boletim. Só não a Beatriz, porque eu não dei para ela corrigir, para ter vez. Olha lá, quem lê? Kátia, lê pra gente. Eu vi. Isso. Entre as falas de Jesus, existe uma que me choca toda vez que eu leio. Se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. São tapa na cara para mim. Jesus está diante de Pilatos. Pilatos chega para ele e fala: cara, explica. Por que é que os teus compatriotas, que a tua gente, te entregou a mim? Aí Jesus olha para ele e fala: se o meu reino fosse deste mundo, os meus ministros se empenhariam por mim. Acabamos. Se Jesus Cristo fosse o dono da empresa onde você trabalha, você daria o sangue por mim, como você dá. Exatamente isso, Marcos. Exatamente é o que eu hoje comentei com você, é verdade. Porque todo mundo levanta de manhã e trabalha doente, com frio, ou com o que quer que seja. Você entendeu a vergonha que você cai? Porque você vai para a sua casa e põe comida dentro da casa. Dá vontade de chorar. Exatamente. Saber que é a mais pura verdade o que Jesus está dizendo. Que a coisa torce. E assim, é isso que eu penso, Valdeci. Nós temos outros amores no nosso coração. Lá você pode se humilhar. Exatamente. Não quer amizade com todo mundo. Isso não te desanima, né? Não, lá você vai até para a festa que você não quer ir, porque você tem que fazer um faz com jequituras. Nem quero, estou cansado. Meu patrão falou que tem uma festa lá de confraternização, nem gosto, mas tem que ir lá. É network, rede de relacionamentos. A minha empresa foi vendida com outro grupo. E a lei que se estabelece é a seguinte, lá dentro agora: se você tem bagagem, você presta. E essa é a cartilha que vai reger, quer queira, quer não. Quer você tenha 20 anos, 10 meses, 1 ano, 6 meses. Você tem que pegar e ler essa cartilha, quer você goste, e todo mundo lê. Marcão, você vai ler? Tem que ler, senão tá fora. Exatamente. Vou falar para vocês assim: nós não podemos desprezar a igreja. Nós não podemos desprezar a família da fé. Porque aqui é um ambiente onde a gente pode falar disso. Era isso que Paulo enxergava.
que a igreja precisava estar estabelecida, porque nós precisamos uns dos outros. Abre em Timóteo, capítulo 1, Timóteo não, Tito, capítulo 1, verso de números 5 e 6. Aí eu vou, veja, eu estou dando só noções gerais da importância de como que você vai ler essas cartas, tá? Eu quero que você veja aí, que então Paulo vai falar da importância de lideranças. E aqui agora então eu vou falar, veja, quando eu falo de igreja, nessas cartas, eu estou falando da igreja como instituição, não como instituição, mas como corpo. Eu prefiro essa ideia, não de instituição, porque essa ideia de instituição, ela é fechada. Estou falando de ideia como corpo. Porque como instituição tem esses negócios aqui, né? Número de patrimônio, Instituição tem CNPJ. CNPJ, instituição tem as características que não estão no Novo Testamento. Eu falo de corpo, a importância dos líderes. Então você leva isso para a família, a importância de você como líder. Tem gente que lava as mãos, né? O filho está indo para o buraco. Ele está assim, ensinei, o que precisar. Opa, peraí. Não é assim. Dobra o joelho. Não dá mais para bater, não dá mais para corrigir. Caleja o joelho. Não consigo mais falar, não me ouve, não me atende, porque já cresceu, já tomou o nariz inclinado, acho que é dono da própria vida. Dobra os seus joelhos, por amor. O que é? Desistiu. A importância de líderes comprometidos com o rebanho. Veja aí o que Paulo fala para Tito. Tito 1, versos 5 e 6. Por esta causa te deixei em Creta, para que pusesses em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísses presbíteros, conforme te prescrevi. Alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem são insubordinados. Presbíteros, episcopos, bispos, tanto nessa carta quanto na primeira carta de Timóteo, nós temos todas aquelas descrições sobre os bispos, sobre os diáconos, não é? E há uma coisa bem interessante, que o importante não, o que ele destaca não é o cargo, ele destaca o caráter. Ele sempre diz alguém que seja assim, sim. Que às vezes as pessoas, eu já vi eleições de todo tipo, presbítero, não posso contar os locais, mas já soube de tanta coisa. Elege o homem mais rico da igreja, porque ele é o mais rico, não merece, o dízimo dele é bom, né? Merece, foi ótimo. Hã? Merece, foi ótimo. Ele merece. A igreja não merece, mas ele merece. Então elege o mais rico, elege aquele que é doutor, pós-graduado, pós-doc, não sei o quê, porque tem muitos títulos. Aquele homem que fala bem. Às vezes é um crente de péssima qualidade, não dá testemunho. Mas, não. Caráter. Não precisa ser perfeito, mas tem caráter. Está disposto a ser uma pessoa diferente. Tem muita gente que vive do discurso, né? Gosta de falar e tal, mas falta caráter. Eu repito, não é perfeição, caráter. Saber da responsabilidade de ser modelo. Um presbítero, um diácono, um chefe de família, um pai, uma mãe cristã, que tem uma perspectiva escatológica de viver para Cristo e sabe que precisa se preparar e precisa preparar os outros,
para ser imitadores de Cristo, sabe que onde nós precisamos ter fibra no nosso caráter. Nós não podemos negociar a nossa fé por nada, nem por trabalho, nem por dinheiro, nem por posição, por nada, gente. Porque o reino desse mundo já passou. O que vem a seguir é o reino do Senhor Jesus. Ele é durável. A Ele é que nós devemos agradar. E o apóstolo Paulo, uma outra característica dessas 3 cartas, era a importância de saber viver tudo isso no mundo. Então a primeira coisa que se destaca é os falsos mestres e os falsos ensinos do mundo. Depois vocês podem ver aqui. Mas vamos para Tito, só para vocês terem uma ideia dessa característica. Capítulo de número 2. Capítulo de número 2. Verso de número 11 até o 13. Perdão, até o 14. Portanto, a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens, educando-nos para que, renegadas a impiedade e as paixões mundanas, vivamos no presente século, sensato, justo e piedosamente, aguardando a bendita esperança e a manifestação da glória do nosso grande Deus e Salvador, Cristo Jesus, o qual a si mesmo se deu por nós, a fim de remir-nos de toda iniquidade e purificar para si mesmo um povo exclusivamente seu, zeloso de boas obras. Então você vai ver Paulo falando assim, viver nesse presente século como testemunha de quem vive essa perspectiva do reino, que mostra que nós somos um povo exclusivamente dele, um povo zeloso do que é bom, então aí de boas obras. Há 2 frases nas 2 epístolas da Timóteo que definem o que Deus espera de cada um de nós: combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Combater o bom combate, completar a carreira, guardar a fé. Isso que Deus espera. Essas cartas, então, a minha proposta de leitura dessas cartas é que, assim, é um modelo de fé. Deus quer transformar você num modelo de fé. Ali, então, ele tem conselhos práticos. Por exemplo, quando Paulo chega para Timóteo e fala para ele assim: Timóteo, permanece no que você aprendeu. Você sabe as sagradas letras que você aprendeu da sua avó Lloyd e da sua mãe Eunice. Não sei se é isso ou se é outro. Acho que é a avó Lloyd e mãe Eunice. Permanece nisso, seja fiel nisso, tá? Ou então quando ele chega e fala assim: todos que quiserem viver piedosamente serão perseguidos, mas vivam piedosamente. Você note como ele está disposto a fortalecer a sua conduta na igreja, para te dar um caráter, modelar o jeito como a gente trata os mais velhos, o jeito como trata as viúvas, o jeito como a gente trata os mais jovens. Você vai ver ele escrevendo para Tito, falando para as mulheres mais velhas, para elas serem modelos de boas esposas, boas mulheres, né, para os seus maridos, para as mais jovens. Fala de ter uma linguagem irrepreensível, saber falar coisas edificantes. Isso é modelo, gente, é um tipo de cristianismo que está sumindo. E que assim, o Evangelho da Prosperidade não está produzindo essa convicção. E nós precisamos de um Evangelho mais bíblico, mais concentrado em Cristo e menos desse mundo. Então são assim, pelo menos ideias de como você deve ler essas cartas do Novo Testamento, essas cartas chamadas pastorais, tá? Para você falar assim para você mesmo: esse é o tipo de pessoa que eu quero ser, ou que eu devo ser. Então que você nunca se aproxime delas como quem estivesse só falando do pastor, tá? E por outro lado,
Infelizmente, nós não temos lido essas cartas. Eu não tenho visto os crentes lendo essas cartas com esse entusiasmo de buscarem para si mesmos essas características. Então, a minha recomendação, se você percebe essa sua necessidade, leia essas cartas. Procure desenvolver esse formato de leitura, tá? Para você entender como é que são como que a sua vida pode ser conformada a Cristo. Tá legal? Alguma pergunta para a gente encerrar? Não? Não, olha, o material, deixa eu explicar. Eu tenho que escrever todo o material dessas aulas de Novo Testamento, porque eu estou terminando ainda a tese com o material de mestrado, fiz o depósito essa semana, né? Então tem uma série de coisas que ficou meio complicado para material escrito, tá bom? Mas vou recuperar tudo isso, passar para vocês por escrito. Ótimo. Muito obrigado pela atenção, mas nós vamos fazer a divisão aqui da nossa leitura, tá bom? Quem está disposto a fazer a leitura aí para a gincana? Vamos dividir? Quantos capítulos, Mário? 14 capítulos? Dividir em 4 grupos. 4 grupos? Vamos lá, quantos? 2 pessoas por grupo, dá? Serginho e Gislene? Samuel 18, 19, 1 Samuel 18, 19 e 20. Sérgio, 1 Samuel 18, 19 e 20. Vocês dois, tá bom? Serginho e Gislene. Próximo. No dia 16, né? Dia 16, não, a próxima outra. O próximo grupo é 21, 22, 23 e 24. 21, 22, 23 e 24. Quem topa? Ruth. Quem mais? Neylor, Lara e Ruth. Olha lá, Ruth, gosta de ficar com você, viu? 25, 26, 27 e 28. 25, 26, 27 e 28. Quem vai topar ler para responder? Marcão. 25, 26, 27 e 28. Quem mais? Junto com o Marcão. E a Fátima. Marcão e a Fátima. A gente passa pelo e-mail para vocês, tá bom, Bíblia? 29, 30 e 31. 29, 30 e 31. Quem topa? Eu topo essa daí também. Pela mídia e Kátia, estuda também esse primeiro trecho? A Kátia, fala qual é o primeiro trecho. 18 a 20, tem que estar com 7 para 3. Se eles não vierem... Você anota, Kátia? A gente passa pelo e-mail, tá bom? Sem presença. Menino,